Existem assuntos que não pedem licença para entrar, eles simplesmente ocupam o espaço que sempre foi deles. São temas que não cabem em sussurros, nem podem ser empurrados para baixo do tapete. Há dores que começam pequenas, quase imperceptíveis, mas que crescem no silêncio de quem aguenta calado e no descuido de quem acha que é só brincadeira. São histórias que deixam marcas antes mesmo de virar denúncia, gestos que atravessam fronteiras invisíveis, palavras que, usadas como pontuação errada, viram exclamações de abuso, interrogações de medo e reticências que ninguém teve coragem de completar. Mas quando essas histórias ganham nome, quando alguém decide transformar a própria vírgula em voz, o ambiente deixa de ser cúmplice para se tornar consciente. Porque existem assuntos que não são sobre processos, são sobre pessoas, sobre limites, sobre dignidade, sobre o mínimo que qualquer ser humano merece. E é justamente quando a conversa fica desconfortável que ela se torna necessária. Hoje a gente abre espaço para um tema que atravessa empresas, culturas, equipes e vidas. Um tema que só muda quando alguém decide mudar a forma de enxergá-lo. Esse episódio é um oferecimento da RH Center BPO, que acredita em ambientes onde o respeito não é política, é uma realidade. Por isso, sejam muito bem-vindos ao Vírgula, Daniel e Mayra. Muito obrigado, Virginia. Antes da gente começar a falar sobre esse tema tão importante, né, que é o assédio no ambiente de trabalho, eu gostaria que vocês se apresentassem para quem está assistindo, saiba quem é, por que você, Mayra, e você, Daniel, tem credibilidade, tem realmente aqui, são pessoas que estão aqui prontas para falar sobre esse assunto. Por favor, certo. Você, Mayra. Tá certo, eu inicio agradecendo, né, o convite para estar aqui. E meu nome é Mayra Tomazoni, eu sou especialista em Direito do Trabalho e Direito Previdenciário. Tenho muitas ações que tratam desse tema do assédio moral e sexual no ambiente de trabalho, que é o tema que nós trataremos adiante. Então, eu me entendo um pouco capaz para falar aqui sobre o tema. E você, Dani? Bom, eu sou o Daniel, eu sou diretor executivo da RH Center, na divisão BPO. A gente vive muito próximo da realidade das empresas. A divisão de folha de pagamento, e nós nos colocamos como uma empresa que busca uma solução muito integrada com os nossos clientes. Então, nós vivemos as dores dos levantamentos de documentação para processo, de levantamento de dados para poder defesa de empresa, da própria empresa que nós atuamos, e os mais complexos de trabalho que a gente percebe, e mesmo dentro da nossa divisão de terceirizados que a gente tem, são os assédios, os itens de assédio. Difícil tangibilizar, difícil tratar, mas é uma convivência que a gente tem, a gente vive, a gente também lá defendendo a nossa empresa. Então hoje temos assunto bastante para conversar, experiência bastante para trocar, e diminuir um pouco, talvez, esse ato que há entre a percepção e o que é realmente o assédio, que dá a impressão de que foi só uma brincadeira, mas não é bem assim, né? Não é só uma brincadeira que leva ao assédio. É uma série de coisas adicionais e que isso machuca as pessoas e por isso é tratado como uma questão legal. Mayra, todo mundo que vem ao Vírgula começa respondendo uma pergunta. E eu vou começar te direcionando essa pergunta porque você é especialista aqui, tá? Como o nosso tema é assédio, eu quero saber o seguinte: qual foi a vírgula aí, talvez na história, né, do direito ou até mesmo das empresas de uma forma geral, onde passou-se a perceber que o assédio não era uma exceção, e sim uma realidade muito comum e que precisava ser tratada com coragem. Então, a partir do momento em que no ambiente de trabalho se passou a ter muito afastamento por adoecimento, né? A partir do momento em que já
há muitos anos, em 1946, se entende como saúde, um bem-estar físico, social, mental, completo da pessoa, que ela não basta, para você se entender saudável, não basta simplesmente a ausência de doença, e sim esse bem-estar completo, a partir do momento em que se percebeu, então, o aumento da frustração no ambiente de trabalho, os afastamentos constantes por questões morais, psíquicas, problemas psíquicos, doenças psíquicas, né? A partir daí, se passou a estudar um pouco mais sobre o tema e a entender qual que é a diferença entre um simples conflito, uma cobrança natural no ambiente de trabalho, para um assédio moral. O que são atitudes que levam a assédio moral? Para a gente não cair naquele negócio de entender que tudo é assédio moral. Não. A gente tem que entender bem o que é conflito, o que é uma exigência dentro dos limites legais e entender o que é, de fato, o assédio moral. Então, assim, eu posso exemplificar, né? O conflito, ele é algo geralmente aberto, ele, assim, está no ambiente de fala, é recíproco, é sobre, às vezes, um estilo de trabalho, uma forma de cobrança, né? Agora, o assédio moral, não. O assédio moral, ele tem uma intencionalidade. Né? E qual que é a intenção do assédio moral? É eu realmente desestabilizar meu colega de trabalho, é eu minar a sua autoestima, é eu praticar isso de forma reiterada, né? O assédio moral, ele de fato busca, ele tem essa reiteração. Então, às vezes também a punição, né, no ambiente com várias pessoas próximas, uma punição vexatória, um ranking do pior vendedor, né, o colocar o chapéu, né, aquele que não vendeu, que não atingiu a meta, você colocar um chapéu nele, ele tem que desfilar com o chapéu no meio da empresa, durante todo aquele ainda dia. Existe isso? Isso ainda existe. A dancinha. Então, isso é assédio moral, né? E a gente tem que definir bem, então, o que é conflito, o que é assédio moral, para nem tudo virar assédio moral. Né? Porque se tudo vira assédio moral, de fato, no ambiente de trabalho, fica difícil, né? De você fazer a gestão daquele ambiente de trabalho. E também não se penaliza adequadamente. Então, para que a gente consiga, de fato, penalizar essas condutas, então a gente precisa entender bem o que elas tratam, né? O que elas são, né? Para nem tudo, porque se tudo é assédio moral, então complica a gestão da empresa, complica que a gente observe essa pessoa e realmente busque tratá-la, complica o fato da gente não conseguir implementar metas, implementar políticas da empresa para que o assédio moral não ocorra. Então, primeiro é entender o que eu tenho ali, né, na empresa. Qual que é essa situação? É um conflito ou um assédio? E aí tratar cada um de forma específica como merece. Do lado de cá, fica, como a Mayra falou, difícil realmente de saber qual é o limite entre você chamar atenção e chamar atenção um pouquinho mais incisivo, talvez. Você sente essa dificuldade, Dani? Olha, Vi, assim, a gente sabe quando passa do limite. Agora, existe, acho que a questão do assédio é quando você tem aquela passada do limite intencional e quando aquela que você passou do limite, mas você reconhece e você corrige. O assédio não é de baixo para cima, ele é de cima para baixo. Então ele é sempre, Mayra? Não. Olha só, então isso é bom para eu saber. Não. Já vou me defender. Começamos com discordância. Não, ótimo. Mas é mais comum você ver a pessoa sofrer, principalmente por parte da chefia, comando, liderança, o assédio. E toda vez que a gente teve situações ou presenciou tudo mais, o que você vê? É que você não tem o objetivo de criticar o trabalho, mas a pessoa que fez o trabalho. E isso eu acho que passa do limite. Você pode trazer isso para uma construção, mas não na frente de todo mundo. Então, quando você quer chamar a atenção de uma pessoa para uma atividade que ela não adequadamente entregou, mas houve displicência, houve cuidado, tal,
você traz isso para uma tratativa 1 para 1, né? Você vai sentar com ela e você vai tratar. Agora, quando você faz isso expondo as pessoas para querer dar um recado para todo mundo que é assim que vai funcionar, se o trabalho for entregue dessa forma, você penaliza a pessoa, você machuca a pessoa e, ao mesmo tempo, você destrói a relação com o time que você tem. Você não vai ter mais ideias, você não vai ter mais discordância, você não vai ter mais conflitos saudáveis. Eu tô na empresa faz 17 anos e a reunião de liderança que eu tinha, quando eu fazia com eles a cada 15 dias, eu falava o seguinte: eu não remunero vocês para vocês concordar comigo. Eu remunero vocês para vocês discordarem de mim, porque eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde a empresa precisa chegar, mas eu não enxergo todas as pontas. Vocês enxergam cada um dos seus lados. Então nós estamos aqui para discordar e construir um caminho em conjunto. Só que para isso eu preciso entender as diferenças, eu preciso respeitar os posicionamentos, eu preciso absorver aquilo que eu não concordei e até, se foi um pouco mais forte por parte do funcionário, trazer isso para o lado. Falei, cara, eu acho que você passou do ponto. Não é assim. Vamos tentar levar isso numa outra relação. Mas é a capacidade de você comandar as pessoas e aceitar que as pessoas precisam ter pontos de vista. Eu acho que o que eu percebi muito do assédio é assim, a pessoa tem dificuldade de aceitar o divergente e impõe de uma forma muito agressiva seu posicionamento, até afetando a pessoa que está trazendo aquele posicionamento. Aí é muito ruim. É muito ruim. E quando isso é de todo mundo, ou seja, é de toda a empresa, isso é uma cultura. É uma cultura que, para mudar, às vezes você precisa mexer em estruturas muito profundas da organização, em pessoas muito antigas da organização, porque elas impedem as pessoas se desenvolverem, elas deixam as empresas com a porta do fundo maior que a da frente, porque você não retém ninguém, você não consegue reter as pessoas, e no longo prazo, no médio, longo prazo, você não consegue atrair mais ninguém, porque você fica manchado por isso. A empresa, ela é manchada no mercado por ser um ambiente hostil de trabalho. Ninguém quer trabalhar mais lá. Aí você afeta a sua capacidade de atrair talentos. E se você não atrai talentos, você vai ficando para trás. Você fica atrasado. Você sabe por que eu perguntei se sempre de cima para baixo? Porque eu vivi uma situação que eu acho que foi um assédio, eu acho com quase certeza, e foi de baixo para cima, não foi de cima para baixo. Eu tinha uma equipe de 9 pessoas numa empresa, né? Eu estava como gerente. Eu não vou falar o cargo, senão vai dar para saber qual é a empresa. E aí, era uma equipe muito jovem. E esse é um ponto também que eu vou chegar lá e vou te fazer perguntas sobre isso. Era uma equipe muito jovem. E eu acho que eu estava numa transição ali dos 30 e pouco, ali, ainda não me reconhecia na idade madura que eu estava, eu me via mais como jovem e acho que eu era um pouco cringe. Então, nisso, eu acho que eu não fui muito aceita, eu acho que eu tentei ser amigona e não caiu muito bem. E com o passar do tempo, aquela relação foi ficando muito estranha, muito agressiva, deles para comigo, da equipe, com exceção ali de umas 2 que inclusive eram mais velhas, comigo. E aí, houve uma situação, que foi a minha gota d'água, onde eu esqueci de dar um recado que era importante para a equipe, mas eu dei para a pessoa principal que precisava. E eles já estavam sabendo que eu havia feito algo, na visão deles, errado. E eles fizeram um teatrinho. Eles me fizeram uma pergunta, soltaram uma pergunta alta, assim, para que eu respondesse. Fui eu que fiz. E aí eles caíram na gargalhada, mas num tom muito debochado e falando, mas tinha que ser e tal, tal, tal. E isso, a nossa equipe, ela ficava numa sala gigante, assim, com vários outros profissionais de outras equipes. Eu me senti humilhada naquele momento. E no momento eu respondi à altura. Eu falei, respeito é bom e eu exijo de vocês. Então vão baixar o tom da voz. Engoli a raiva, respirei fundo e fui para o banheiro e desabei chorando. Uns 2 dias depois, eu pedi uma conversa com as 2 cabeças da turma e falei, vocês não precisam ser minhas amigas e nem gostar de mim. Vocês só precisam me respeitar. Só que assim, fato é que depois disso, eu pedi para sair
pede para sair 01, né? Eu pedi para sair. Eu preferi não continuar. Até porque era uma posição interina, então eu não ia realmente continuar lá, eu só pedi para sair alguns meses antes. E aí eu queria te perguntar, faz sentido isso, Mayra? Você vê situações realmente de assédio de baixo para cima? Você tem algum dado sobre isso para trazer para gente? Sim, o assédio moral, ele no ambiente de trabalho, ele ocorre de diversas formas, né? Então, geralmente, às vezes por questões pessoais, a pessoa vê, né, percebe um grupo vulnerável, tem algum tipo de preconceito contra gênero, nacionalidade, enfim. Também por questões de medo que aquela pessoa ocupe o seu lugar, então aí seria o assédio moral vertical descendente, e tem o assédio moral vertical ascendente, que é exatamente esse, das pessoas que estão abaixo de você para um nível hierárquico inferior para derrubar a chefia. Né? Então, esse é o assédio moral vertical ascendente, que vem de baixo para cima. Né? E aí, isso acontece muito. Então, por exemplo, o chefe pede relatórios. Os relatórios não vêm para apresentar para uma outra chefia. Um boicote, né? Boicote. Os documentos, eles se perdem, se deletam arquivos, tudo isso para que o chefe fique numa posição em que pareça que ele é incompetente. Né? E aí ocorre esse assédio moral vertical ascendente. Então, o assédio moral ele pode ocorrer de diversas formas, né, no ambiente de trabalho, e nós temos que, uma vez verificado, de fato, promover políticas dentro da empresa para que essa situação não aconteça. Então, se verificou o assédio, o que se fez? Qual que foi a medida que o RH, né, Recursos Humanos, tomou nesse sentido? Houve algum tipo de punição, advertência, suspensão, demissão por justa causa? Esse tipo a empresa, ela tem a possibilidade de, uma vez constatado qualquer fato, de adotar as medidas necessárias para que isso não ocorra, não faça parte da cultura organizacional, que era isso que o Daniel estava falando, né? Que uma vez que não se tomam atitudes nenhuma, verificado o assédio, a cultura organizacional passa a ser de humilhação, de intimidação, de piadas descabidas, e assim a gente vai deteriorando aquele ambiente laboral. E a empresa, a chefia, que tem a obrigação de manter um ambiente saudável de trabalho, um ambiente saudável e equilibrado. Eu lembrei, né, quando o Daniel estava falando sobre o assédio moral e o conflito. Então, por exemplo, num escritório de advocacia, né, qual que seria um exemplo de assédio moral? É difícil detectar, porque, por exemplo, eu, enquanto gestora, posso passar os processos para um determinado advogado no meu escritório, só os mais difíceis. Aqueles que ele vai demorar muito mais para fazer. Aí, daqui a pouco, vai passar uma percepção para a equipe de que ele é incompetente. Daqui a pouco, eu posso promover um ambiente hostil para forçar a demissão dele. Então, o assédio moral, ele é carregado de umas sutilezas, assim, que às vezes é difícil se perceber. Às vezes, o RH não percebe que uma postura de abuso, de exigência, na verdade, um abuso. Né? Então, tem que se ficar muito atento a isso. E eu lembrei de um caso de dano moral, né, que aquele ato dentro da empresa gerou dano moral, mas não é assédio moral. É um caso de uma lavanderia aqui em Curitiba, que o dono era um senhor de 70 anos de idade, casca grossa. Uhum. Difícil. Difícil de lidar, a pessoa era mal educada por natureza. E aí, as duas empregadas dessa lavanderia pediram demissão e ele teve que fechar a lavanderia. Em audiência, ele elogiava as empregadas.
Olha, elas sempre foram boas empregadas, sempre fizeram tudo que foi mandado, etc. Nesse sentido, se caracterizou o dano moral. Mas ele não fez nada com o objetivo de que elas ele não quis forçar uma demissão. Até porque há uma dificuldade de mão de obra nesse setor, tal. Ele ia, de fato, fechar a empresa, como aconteceu. Então, houve um dano moral, mas não houve um assédio moral. Um dano moral a favor dele. A favor delas. Mas por quê? Não Porque entendi. o assédio moral é diferente de simplesmente um dano moral decorrente de qualquer atitude, de qualquer atitude. Então, por exemplo, o assédio moral gera o direito à indenização por danos morais. Mas uma determinada atitude que não é tipificada como assédio moral, eu não tinha o objetivo, não fiz isso de forma reiterada, né? Que é o conceito que a gente... Era um jeito casca-grossa dele. Aquele senhorzinho que ele só é grosso mesmo. E não percebia que ele era assim. Não percebia que ele era assim. Então, gerou para as empregadas um dano moral. Mas o que ele praticava na empresa não era um assédio moral. Ele não tinha o objetivo de fato, praticar atos com o intuito de menosprezá-las, com o intuito de minar a autoestima delas, com o intuito de forçar um pedido de demissão. Não, né? Ô Mayra, mas não existe uma linha assim muito tênue em o que é proposital e intencional e o que é... Gente, mas eu só falei, esse é meu jeito, a pessoa que interpretou errado ou não. Porque aí vem uma outra pergunta junto, na verdade, que eu tenho até um pouco de medo de fazer, mas eu preciso fazer para a gente abrir o debate, que é, as pessoas não estão sensíveis demais? E tudo é assédio? Eu entendo que não, que inclusive dá essa impressão de que a pessoa está muito sensível, que ela não aguenta a pressão, não sabe lidar com a pressão, enfim... É uma desculpa para que não se verifique e não se adote políticas para que o assédio moral não aconteça, o assédio moral não seja caracterizado no ambiente de trabalho. O assédio moral, claro que existe uma linha tênue, porque é subjetivo, é sutil, você precisa verificar essa prática do ato reiterado. Eu sempre bato aqui porque isso é uma característica do assédio moral. Então, se a gente não consegue caracterizar, né, vislumbrar essas características, verificar que de fato tenho uma intenção de minar aquela pessoa, e isso a gente vai vendo também nos indicadores da empresa, né? Por exemplo, na equipe, tem uma rotatividade muito grande de empregados. Eu tenho um afastamento para doenças ocupacionais muito, muito alto naquele determinado setor. Enfim, esses indicadores... eu consigo perceber que há algo errado, né? Então, assim, não dá pra gente simplesmente dizer que a pessoa... pode acontecer de determinada pessoa, de fato, ser muito sensível, enfim. Mas eu não posso colocar isso como regra, que as pessoas atualmente estão muito sensíveis, porque assédio moral, quando você verifica... essas características, conduta reiterada, o objetivo da chefia de minar a autoestima da pessoa, você percebe que há panelinha na equipe dele, o favorecimento de algumas pessoas, brincadeiras inoportunas, brincadeirinha, punição vexatória, algum tipo de humilhação pequeno que seja, sempre... né? Então, o assédio moral, você falou, quando você estava fazendo a pergunta anterior, você falou sobre a gota da água, né? Poxa, quando você fala em gota da água, você já está numa repetição. No limite. Numa repetição constante. Isso leva a síndrome de burnout, assim, muito fácil, né? É algo assim que, de repente...
foi a gota da água e a pessoa tem que se afastar daquele ambiente opressor. Ela não aguenta mais permanecer ali. Então, assim, a vítima ela vai se sentindo constrangida e a empresa, se tem uma boa gestão, e é isso que na APSA a gente pretende, como diretora jurídica, orientar, né, que o RH ele precisa estar muito atento a essas questões dos indicadores da empresa, e quando percebe uma chefia que não tem tato para falar com as pessoas, fala de forma violenta, tem pessoas que têm comunicação violenta, né? E aí você percebe que a empresa não consegue reter talentos, a produtividade está caindo, o lucro está baixando, aquele setor, né, uma rotatividade tremenda. Poxa, eu preciso, enquanto RH, verificar que algum problema está acontecendo ali. E quais seriam, porque, por exemplo, nessa situação que eu contei para vocês, como que o RH se comportou, né? O RH, ele me orientava sempre que eu permanecesse. Eles gostavam muito de mim, eu me dava muito bem com eles, e eles falavam assim, Vi, fique, porque era uma posição interina, né, por conta que a gestora estava de licença maternidade, mas já havia uma sinalização de que ela não voltaria, e se ela não voltasse, a vaga seria minha. E eles diziam para mim, fique, vai valer a pena no final. E eu falei, eu não consigo ficar, a não ser que vocês me ajudem. E a ajuda não veio. Então, qual é a orientação para o RH numa situação como essa? Como que eles devem se comportar? Vendo que existe, porque eles enxergavam que existia, tanto que existiram situações depois que eu saí, aconteceram várias outras de pessoas virem falar comigo anos depois, Vi, o que aconteceu com você aconteceu comigo com as mesmas pessoas. Então o RH via, mas não tomavam atitude, apesar de torcer para que eu ficasse ali. Qual é a orientação que se dá para o RH nesse caso? Uma vez que o RH, de fato, percebe que há uma gestão, que há um gestor assediador, a orientação é que se tome atitude imediata. E qual que é essa atitude? Pode vir como advertência, suspensão ou demissão, a dispensa por justa causa. A dispensa por justa causa, ela pode se dar por mau procedimento ou por algum ato lesivo à honra e à boa fama daquela pessoa que foi agredida. E por que isso é importante? Porque quando a empresa ela não toma esse tipo de medida e essa ação vai parar lá na Justiça do Trabalho, o que acontece? O juiz ele vai verificar que ali é uma conduta de assédio moral, por exemplo, né? E uma vez verificado essa conduta e verificado que a empresa não tomou qualquer tipo de medida a fim de coibir a prática desse ato, então o valor, a quantificação desse dano moral, da indenização pelo dano moral, pode inclusive aumentar diante da falta de política na empresa a fim de coibir esse tipo de conduta, né? Políticas em prol da saúde mental, políticas orientativas, no sentido de que o que é assédio, treinamento, né? Muito importante, treinamento dentro das empresas, justamente para que esse tipo de ato seja cada vez mais coibido, né? Não seja permitido. Não, e seja de fato punido, porque o assédio moral é muito grave na posição da vítima para quem é assediado, porque são anos de tratamento às vezes, né? Anos de terapia, de psiquiatra, de psicólogo, um custo para a vida, muitas medicamento, vezes. Exatamente. A sorte é que você apesar de estar dentro dessa cultura organizacional que você comentou, você não ficou, né? Porque o assédio moral traz prejuízos que a gente não consegue medir, né? E que, por outro lado, levam um tempo para você poder se tratar daquele assédio que você vivenciou.
Então, e daquela doença que aquilo gerou. Então, é a depressão, a síndrome de burnout, medo, fobia, enfim, né? São todas essas doenças psíquicas que um assédio que, dentro do ambiente de trabalho, que deveria ter sido coibido, que a empresa deveria ter ficado atenta, ela não deixou, né, de fato observar esse dever. O assédio, seja assédio moral, sexual, ou a decorrência que vai para a justiça nos danos e tudo mais, o que eu percebo, e é uma realidade. Ele já é, vamos dizer assim, os sintomas de problemas anteriores. Por quê? Quando a gente faz, na sua empresa, você tem declaração de propósitos, você tem lá o referencial estratégico, e você tem um RH atuante, o RH ele não é uma área que se submete à gestão de uma forma direta de cumprimento de ordem. Não, ele é um staff de apoio. Então, no organograma, a posição correta do diretor de RH, ele é um staff da diretoria, do CEO, ou até de apoio ao conselho. Por quê? Porque ele defende os valores corporativos frente aos funcionários para a entrega de objetivos estratégicos de trabalho. Então, quando precisa agir, ele precisa tomar uma atitude para corrigir, para evitar esse tipo de problema, seja com a liderança que for, ele tem autonomia para fazer, para trazer para perto e para resolver o problema. A falta de um RH que atua na homogeneização do comportamento, seja do gestor, seja do funcionário, descarrega no assédio. Ele vai estourar em algum lugar, porque é a válvula de escape, entendeu? Então, quando você tem lá, se você pega as empresas, muitas delas que você sabe que tem dificuldade com alguns temas, por exemplo, assédio, se você pegar nos valores que estão lá na declaração do site do cara, ele está dizendo que é uma empresa que preza pela relação com as pessoas. Só que não pratica. Mas quem é que faz a gestão e faz isso praticar e acontecer? É a liderança. Quem treina a liderança? Muitas vezes é a gestão do RH. É o RH que promove, que traz, que direciona para manter todo mundo alinhado. Quando sai desse alinhamento, você traz para correção. Agora, quando o norte não está claro, não é seguido, e está todo mundo solto, cada um conduz a sua área do jeito que acha melhor, você tem problema. Porque aí você tem aqueles que são mais próximos, aqueles que são mais antigos, aqueles que são mais amigos, aqueles que são pessoas que você se identifica, e quem não se identifica ou não se alinha, e o líder não tendo a percepção de que estão olhando o que eu estou fazendo, ele faz o que ele quer. E aí ele dá mais preferência para aqueles que ele tem mais relacionamento e menos para aqueles que ele não tem. A gente tem o Jorge lá fala uma coisa assim: para os amigos a lei, para os inimigos o rigor da lei. E é o que acontece. Você acaba preferenciando no trabalho, na hora de você fazer uma tratativa que a pessoa pode ter um benefício ou outro, você faz para um, faz para outro. E você não tem um RH que questiona por que você está fazendo isso para esse e não para esse? Por que você está promovendo esse e não esse? Por que você está usando esse método e não esse método? Porque enquanto o cara não tem esse acompanhamento, ele está dirigindo do jeito que ele acha melhor. Quando você traz um RH mais estratégico que direciona o gestor no desenvolvimento do seu time, isso minimiza, porque ele equilibra o jogo. E quando ele tem dificuldade, como você teve, ele vai procurar esse RH e falar: eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso, não está dando certo, eu não sei mais o que fazer. Aí o RH vai dizer o seguinte: bom, você tem que entregar resultado, qual é a sua decisão? Fala: olha, ou a gente vai mudar de área essa pessoa, ou para mim não dá mais para mim, eu vou buscar outra pessoa no mercado. O RH não vai ficar contra, porque você foi feito o passo a passo. Agora, você chegar só no RH e falar assim: eu não quero mais, ele vai falar assim: não pode, entendeu? Tem que ter um motivo maior do que só você não gostar da pessoa. Então, o RH, quando atua, isso diminui muito. Isso diminui muito. Quando o CEO, o gestor maior, ou o dono, ele entende que a participação do RH é importante para evitar isso, a empresa cresce. Agora, quando ele acha que o RH é só uma área de pagadoria, é uma área só para tratar o contencioso trabalhista, isso fica na mão de cada líder, de cada gestor. Aí você vai ter um que é mais agradável, você vai ter um que é mais ácido, e você vai ter que lidar com isso o tempo todo. Então, aí você fica frequentando o tribunal, junto com os advogados, para enxugar gelo, porque o problema é mais profundo. Você precisa ter uma alteração na forma que você enxerga a sua gestão de pessoas. Por isso que, assim, olha, é triste, Virgínia, mas a maior parte das empresas ainda o RH é departamento pessoal. Ele é só pagadoria.
Ele é só pagadoria. Ele não tem uma gestão estratégica de gente. E aí você sofre. Aí você tem a lei para tratar os excessos. Então, eu não sou advogado, eu sou um curioso. Mas o que acontece? O direito, ele vem surgindo para regular os costumes, né? Então a sociedade vai desenvolvendo, as coisas vão aparecendo, o direito vai tratando os limites, para que as coisas possam ser vividas entre todos sem ninguém sofrer, ou sofrer o mínimo possível, né? As coisas têm que ter um limite. Quando você começa a ter esses estouros, você está passando do limite. Quando o tempo todo a empresa está passando o limite, tem coisa errada, mas tem coisa errada na forma de condução dela, partindo principalmente do gestor maior. Por quê? É o que ela falou. Se eu sei que está acontecendo um problema, é recorrente esse problema, e não é tomada nenhuma atitude, o juiz entende que a empresa pensa que está certo. Então aí a lei está aqui para botar limite. E é o que a gente mais encontra nos processos de assédio. Nós temos funcionários terceirizados. A divisão nossa tem muita gente terceirizada. A gente não, os temporários, que é uma modalidade que nós temos na nossa legislação, é uma modalidade que permite que a supervisão de direcionamento dele dentro da empresa não é nossa, é do próprio tomador do serviço, é do nosso cliente. Então quem faz a gestão e quem comanda essa pessoa, mesmo ele sendo registrado em nosso nome, é o tomador de serviço. Muitas vezes acontece lá o assédio. E é recorrente. Por quê? Porque ele é temporário, ele não é efetivo, entendeu? Ele é visto, às vezes, muitas vezes, como uma segunda linha da operação. E quando se recorre a canal de denúncia e tudo mais, ou reclamação disso tudo, não se toma decisões, porque é temporário. Nós tivemos casos de empresa que a gente tentou chegar até o diretor da empresa para falar, ó, você tem um problema grave de assédio, estamos com 3 denúncias no nosso canal, tô te mandando a situação, nosso advogado quer falar com você, precisamos de um contato. Nem retorno tivemos. Nem retorno, empresa aqui de Curitiba. Então, aí quando chega na justiça, você não tem o que fazer, você vai responder. Você vai responder. Mas por quê? O RH, nesse caso, inclusive, era quem fomentava a confusão. Nesse caso, era o RH que criava a confusão. Então, você vê, quando falta alguém que faz a gestão de direito de pessoas, o advogado trabalha bastante. Seria correto concluir, então, que num ambiente de trabalho é melhor a gente ser sempre polido e simples assim? Porque eu falo isso, Mayra, porque eu sou uma pessoa extrovertida, eu brinco e tal, só que tem a história que eu falei lá no começo. Tem gente que não vai entender aquilo como uma brincadeira. E pode ser que a minha brincadeira seja de mau gosto mesmo, e eu não perceba. Desde que não seja intencional, como você falou. Por isso até que eu perguntei lá atrás sobre a linha que separa uma coisa da outra. Mas o correto, então, seria, num ambiente corporativo, a gente se restringir a ser polido, educado e falar o que é estritamente necessário ali? Eu entendo que a gente não pode ter uma rigidez de conduta que a gente deixe de ser a pessoa que nós somos. Até porque quando contratamos as pessoas, a gente contrata pelo que elas são, né? Pelo que elas são, pelas qualidades pessoais de cada uma, por ela ser de determinada forma, ela agrega a equipe. Então, eu entendo que uma rigidez nos padrões de comportamento da pessoa não seria a forma mais adequada, porque a gente cairia num excesso. Uhum. Né? O assédio é excesso, né? É excesso de cobrança, é o passar do limite, então é o excesso. E aí a gente entraria também num excesso. O que eu entendo é que a polidez no ambiente de trabalho, ela é bem-vinda, porque você não tem que estar no ambiente de trabalho como se você estivesse na sua própria casa. Aliás, né, às vezes o assédio acontece na própria casa, então a gente tem que ter um cuidado, porque não é quando a gente está com pessoas queridas que a gente vai demonstrar o nosso pior ou dar o nosso pior para elas. Então, eu acredito que a polidez é também uma forma de você se desenvolver enquanto pessoa, não excluindo aquela tua característica, por exemplo, né, o fato de ser extrovertida, mas observando muito qual que é o limite do outro, né, a partir de qual ponto aquela minha brincadeira ofende, agride. É claro que quando a gente
compara uma agressão física, ela está muito evidente, né? Eu chego aqui, dou um tapa aqui no Daniel, enfim, fica muito evidente. Mas a agressão psicológica, a agressão moral, ela nem sempre você percebe na hora. Mas você sente que você passou do limite, você sabe que você passou do limite. E aí, às vezes, resolve fácil, né? Olha, passei do limite e peço desculpas, né? Inclusive no ambiente de trabalho, né? Olha, agi mal com você, enfim, né? Como em qualquer outro tipo de relacionamento, nós somos pessoas, né? A partir do momento em que a gente é pessoa, que a gente não é animal, a gente tem que saber conviver. Né? Eu acho que a polidez ela é o piso, não é o teto, né? Ela não pode te limitar. Eu acho que ela é o básico para as relações. Mas quando você tem uma pessoa que você contrata, porque é uma pessoa mais divertida, mais alegre, geralmente a empresa tem a expectativa de mudar uma área trazendo essa pessoa, porque já é mais fechada, precisa de um desenvoltura um pouco diferente. Então precisa que isso aconteça. Técnico por técnico, todo mundo sai da faculdade técnico. Entendeu? Essa diferença que nós temos é que faz a diversidade da empresa crescer e deixar as pessoas mais à vontade e a empresa entregar mais por causa disso. Então, perder isso é ruim, é muito ruim. Agora, a questão do assédio, eu acho que aí vou usar uma palavra aqui que não sei se é a melhor opção, doutor, mas aí você me corrige. Tá faltando muita maturidade para todo mundo, entendeu? De verdade. A maturidade para falar, para reconhecer, para ouvir, para dizer quando não gostei do que você disse, sabe? Tá faltando isso. Porque quando você tem isso, você entende, eu passei do limite, eu vou chamar a pessoa, cara, eu não fui legal com você, eu agi errado, me desculpa, eu já fiz isso, ninguém é perfeito. Eu tinha um funcionário trabalhar comigo, é um amigão meu hoje, mas na época nós estávamos construindo a área de TI da empresa, e era só nós dois. E eu quebrei o pau com ele, assim, por uma situação simples. E ele ficou bravo, ele saiu da minha sala e tal. E aí eu parei assim, eu passei do limite. Aí eu sabia que tinha passado do limite. Chamei ele de volta, ele sentou na minha frente. E eu falei assim, cara, eu passei do limite. Eu acho que o que eu falei não devia ter falado. Você me desculpa, eu acho que vamos deixar esse assunto para depois, porque eu tô estressado com ele e você não tem culpa disso. Então, me desculpa, vamos tocar a vida, só tem nós dois aqui, nós não podemos ficar brigados. E ele teve uma maturidade de dizer assim, não, tudo bem, bola pra frente, e seguiu em frente. Mas tem gente que consegue fazer uma parte, uma outra não vem, entendeu? Aí marca e aquilo fica para sempre. Então, precisa ter maturidade para entender que as pessoas erram e aceitar que também erram. E aí eu vi, para não ser essa questão de ser sensível demais. Uma coisa eu tenho muito claro, as novas gerações, elas demitem as empresas, elas não esperam ser demitidas, porque elas têm uma visão clara do que elas querem de qualidade de vida, de propósito, elas já vêm para o ambiente corporativo, mas elas enxergam que eu estou aqui para trabalhar, porque é para alcançar o objetivo que eu tracei para a minha vida, mas eu quero trabalhar num lugar onde os meus valores, os meus princípios, eles consigam conviver em conjunto. Quando há uma ruptura nesse modelo, ela pega as coisas dela e vai embora. Ela não fica lá discutindo se vai mudar, se não vai mudar. Ela vai embora. Agora, você tem o outro lado de uma geração que não tem essa mesma desenvoltura, mas tem muita conta para pagar em casa. E se sujeita a isso. E não tem tanta formação, não tem tanta escolaridade, não tem uma empregabilidade muito fácil. Então, se sujeita a ambientes mais pesados, que é onde você tem mais dificuldades. E aí tem exemplos de muitos tipos diferentes e geralmente nos mesmos segmentos. Você vai olhando ali, é sempre nos mesmos segmentos, não muda. É uma cultura do ambiente. E essa cultura do ambiente tem a ver com o fornecedor, tem a ver com o cliente que pressiona demais, tem a ver com o prestador de serviço que não se impõe frente ao mercado, tem a ver com limitação econômica, que é só se eu facilitar para um lado e eu tiver mais flexibilidade para ajudar o funcionário, se eu me aumentar meu custo, eu perco competitividade, aí eu não consigo competir. Então tem coisa que é meio que sistêmica, porque fato é que alguns segmentos são campeões nesse negócio. Passa ano, entra ano, é sempre do mesmo jeito. E você não vai corrigir, porque aí você vê uma distorção econômica. Como é que você trata nisso? Dá para fazer o ambiente ser mais agradável, mesmo tendo pressão. É só você deixar claro que a pressão é de fora, não é lá dentro. Quando você consegue deixar claro para o teu time, olha, nós vamos entregar isso aqui
porque a empresa precisa entregar isso aqui. Então eu não tenho porque eu ficar brigando, humilhando, atacando, é assim que funciona. Se é muito difícil para você, não tem problema, vamos transitar a tua posição de trazermos outra pessoa. Eu acho que isso precisa ficar claro. E isso a gente bate muito lá com o time nosso, sabe, Virginia? É uma moçada, assim, nós processamos, esse ano vai para 2 bilhões de folha de pagamento processada por um time de pessoas jovens e pessoas mais velhas. A gente tem jovens de 22, 23 anos e pessoas de 60, 58. Então nós temos essa disparidade. Mas se você pressiona um time desse, vai dar errado. Fatalmente vai dar errado. Agora, o que a gente faz? A gente acolhe quando precisa, a gente aperta quando precisa, mas como existe uma presença da gente na conversa, na aproximação com eles e tudo mais, quando a gente precisa apertar, ele entende que é pro bem. E quando a gente chama para dar apoio, eles entendem que também é para ajudar a ficar melhor. Então, essa cultura está implantada. Então, é fácil chamar atenção sem ofender, porque sabe que não é a minha intenção. A minha intenção é que dê certo. E quando a gente acolhe, não é para amanhã depois demitir. Estão me dando suporte agora, porque senão dá problema na justiça. Não, sabe que é para ajudar, para empurrar para frente. Então, eu acho que a empresa, ela, assim, se fôssemos fazer um paralelo com as pessoas e a liderança, a empresa é uma grande cama elástica. Quanto mais junto você pula, mais longe você vai. Mais alto você chega. Quanto mais pessoas pulam junto, mais alto você chega. Agora, se toda vez que você tentar pular, você empurrar alguém para fora, você afastar alguém, você perde força. E é isso que às vezes eu percebo, uma competição desnecessária. Eu tinha uma falha com o nosso comercial na época, o inimigo tá lá fora, não é aqui dentro. Aqui a gente joga junto. Se tem discordância, e tivemos muita discordância, eu discordo um monte de coisa. Eu discordo mesmo, eu não tenho, mas é que eu sei onde eu quero chegar. Eu sei onde a empresa precisa chegar. Mas para isso eu também preciso aceitar que as pessoas vão discordar de mim e eu vou ter que falar assim, eu vou ter que concordar ou discordar também. E mesmo discordando, a gente conseguir dizer assim, cara, assim, olha, eu não vou jogar fora a tua ideia, mas eu acho que agora eu quero tentar assim. Eu sou executivo, eu quero tentar assim. Se der errado, a gente tenta fazer do seu jeito e aí você toca esse para mim. Falta isso, sabe, Virginia? Essa capacidade de conversar, sabe, de abrir o jogo, de ser um ambiente mais leve, a pessoa poder chegar, cara, eu queria conversar com você, você falou de assédio em casa, e a gente faz isso sem perceber. O meu filho mais velho, o Gustavo é um cara que, ele é acima da média, ele tem 15 anos, e eu fiz uma brincadeira com ele, com o irmão dele, eu nem lembrava da brincadeira. Aí um dia ele chegou no mesmo dia, só à noite, tava só nós dois, falei, pai, eu queria falar com o senhor. Eu falei, tá bom, o que aconteceu? Então, aquela brincadeira que você fez comigo, com o Heitor, eu não gostei. Eu queria pedir se desse pra não fazer de novo, porque ficou meio chato e tal. Eu falei, pô, filhão, desculpa, não pensei em nenhum momento te ofender com isso, e não vai acontecer de novo. Mas falta isso, sabe? Falei assim, cara, eu não gostei do que você falou, não gostei. E aí a pessoa fica se remoendo, aí contamina todo mundo, e é só falar, não gostei. Porque às vezes não foi intencional. Às vezes não foi por maldade. Porque quando é por maldade é o tempo todo, né, doutor? Quando é por maldade é o tempo todo, entendeu? Agora não, às vezes foi uma bobagem que falou, nem você percebeu, e a pessoa chega junto e fala, abre o jogo. Não espera acumular isso toda a vida para depois você dizer, olha, eu era assediado moralmente, a empresa tinha problemas, ninguém dava suporte, e vai para rede social. O pessoal adora uma rede social, né, para criticar. É só chegar e falar, abre o jogo. E a empresa tem que estar aberta para ouvir. A empresa tem que estar aberta para ouvir. O gestor tem que estar aberto para saber que erra. Tem muita gente que tem dificuldade de aceitar que erra, mas precisa ouvir que erra. E quando erra, corrige a rota e vamos embora. Entendeu? Não somos deuses, né? Mas somos homens. Já diria Charles Chaplin, né? Não sois máquinas, homens é quem sois. Tem que aceitar. Falar assim, eu sou humano, também erro. Não me desculpa e vamos seguir em frente. Estamos juntos para crescer junto. Mayra, a gente está chegando ao final do episódio e eu quero te fazer uma última pergunta. Eu te perguntei lá no comecinho a vírgula. Qual seria a grande exclamação aí para os próximos tempos, considerando todo esse contexto que a gente vive hoje, que está cada vez mais se tornando consciente, né, dentro das organizações, essa questão do assédio, o limite, os limites, né, que precisam existir nas relações. Qual seria essa grande exclamação que você poderia deixar como mensagem para a gente?
Eu penso o seguinte, que as empresas têm que ficar muito atentas a quem ela coloca como gestor de determinada equipe. Perceber o que é abuso e o que não é abuso, é uma simples exigência. A questão da maturidade que o Daniel estava comentando é a capacidade. O que é a maturidade, né? Infelizmente, tem pessoas que, embora sejam velhos em idade, não são maduras, porque elas não têm a capacidade de reflexão das atitudes que ela toma, até mesmo de forma reiterada ao longo da vida. Então, ela não amadurece. Então, se você percebe que tem pessoas na sua organização, né, na sua instituição, na sua empresa, em que, de fato, elas não são maduras, que sempre vão praticar aqueles atos de forma reiterada e pode, inclusive, gerar um assédio, então, a empresa ela deve punir adequadamente. O assédio moral, ele é muito grave, tem valores, tem piadas que a nossa sociedade hoje já não mais aceita, que nós mudamos o pensamento, algumas piadas que eram toleráveis em algum momento da sociedade, hoje não são mais, né? Nós, graças a Deus, evoluímos nesse aspecto e nós precisamos, de fato, ter política pública, ter política dentro da empresa organizacional, ter critério, ter um código de conduta muito claro. A prevenção, ela é o melhor remédio, né? Então, assim, uma empresa que tenha políticas de treinamento dos seus gestores, que tenha políticas de treinamento em relação à forma de comunicação, né? Que é tão elementar, né? A forma como a gente aqui está fazendo esse podcast, a forma como que qualquer ser humano se relaciona no mundo, né? Para que essa comunicação não seja violenta, que seja eficaz, para que você tenha essa possibilidade de cobrança de forma sem agredir, né? Sem ser uma forma estúpida, sem humilhação, sem punição vexatória, enfim. Tudo isso me parece que o ponto de exclamação seria esse, uma regra, um código de conduta claro na empresa, um canal de denúncias que o Daniel comentou, de fato eficaz. Isento, né? Isento, imparcial, que garante a confidencialidade de todos aqueles depoimentos, que de fato ele não vai ser arquivado sem fundamentação. De fato, depois de verificado o assédio, ele vai haver uma punição, adequar alguma medida cautelar para que aquilo não se perpetue, evitar a retaliação. Então, essa questão do acolhimento da vítima que o Daniel estava colocando e de uma justiça procedimental eficaz dentro da empresa seria para mim esse ponto de exclamação, porque vai se evitar que os assédios se perpetuem ou ainda a gente não comentou sobre isso, que algum tipo de conduta, às vezes a pessoa pode também dizer que foi assediada, teve um assédio sexual, né, desmoralizar às vezes um gestor, e isso não aconteceu. Né? Então essa eficácia procedimental para apuração de condutas dentro da empresa, ela vai evitar que aquele que precisa ser punido de fato seja, e a justiça seja alcançada para aquele a quem se está imputando uma conduta que ele não causou, porque pode acontecer da pessoa ter a profissão dela, a carreira dela destruída por conta de uma
acusação de assédio que não aconteceu. Depende da posição que a pessoa tem, é quase que irremediável. Olha, fica a ideia de fazer mais um episódio sobre isso, porque ficaram algumas perguntas para trás aqui. Queria perguntar de comunicação via WhatsApp, queria perguntar sobre a diferença quando o assédio vira um crime, queria perguntar várias outras coisas, mas infelizmente o nosso episódio A gente chegou não falou de ao assédio, fim. né? Sexual, a gente não falou. Vamos ter que marcar Então, outro. marcamos Tenho outros. vários exemplos muito bacanas, assim, muito bacanas para a gente analisar e refletir sobre eles para que a gente também possa amadurecer, né? A gente pode marcar um outro só sobre assédio sexual. Então, Pode pronto. ser. Então, A gente aprofunda mais. combinado, 2026, já nos primeiros episódios da RH Center, Sim. que já vai ser no cenário novo. Então, sim. Aí, ó, é A assim pressão. que a gente, Sem pressão. vende, Isso é viu, Matheus? assédio. Tava falando Isso é assédio. Muito obrigada, viu, Doutora, Mayra? depois vamos por conversar ter sobre vindo. isso. Tá certo. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Deixa seu arroba para quem quer te seguir ou teus contatos, como que a gente te encontra? No Instagram, @Mayra_Tomazoni, Rocha Tomazoni Advogados e a apsa.pr. E você, Dani? A gente usa o da RH Center, que é o @BPO RH Center, ou o da RH Center lá no LinkedIn também, BPO RH Center. E você, se ainda não segue o Vírgula nas redes sociais, estamos no Spotify e no YouTube com os episódios semanais e também no TikTok e no Instagram diariamente com os cortes. Aguardo você lá e até a próxima Vírgula.